Olá a todos, a gente está aqui hoje para falar sobre o E-Social. Meu nome é Ana Paula, eu sou consultora da área trabalhista e previdenciária e em parceria com a Baita Cursos a gente vai desenvolver aí uma série de videocursos para vocês. O nosso tema hoje é o E-Social, focado nas rotinas trabalhistas. A gente vai analisar aí o que é esse novo sistema e principalmente quais as alterações que a gente deve fazer nas rotinas trabalhistas para evitar multas, para evitar aí atropelos quando o sistema estiver em vigor, o que deve acontecer no ano de 2015, no ano que vem. O nosso primeiro tema é a admissão dentro do E-Social. Então, ele vai ser o primeiro evento a ser informado ao E-Social e tem aí uma importância para que a gente possa começar a rotina trabalhista, começar a mexer com esse sistema do E-Social. Bom, quando a gente fala de admissão, todos nós sabemos que o processo de admissão é um processo que tem uma rotina estabelecida e que deveria ser obedecido essa rotina, essa sequência de passos. O que acontece hoje é que nós temos empresas que têm costume de fazer admissões retroativas, de ter práticas aí que não são legais, mas que atualmente acabam não gerando multa por falta de fiscalização. Então, quando a gente iniciar o E-Social, o primeiro evento de um trabalhador vai ser o evento de admissão. A primeira coisa importante, a admissão no E-Social substitui o registro de empregados. Então a gente não vai ter mais aí o livre registro, como a gente conhece hoje, e o empregado vai ser considerado registrado quando a gente transmitir esse evento para o E-Social. Só a partir daí ele é considerado um empregado com registro. Continua-se, claro, normalmente assinando a carteira do trabalhador, como a gente já faz hoje. Então, a admissão é o primeiro evento de um determinado vínculo empregatício. Pode ocorrer também quando o trabalhador é transferido para uma empresa de um mesmo grupo econômico, ou, por exemplo, transferência da matriz para uma filial, ou vice-versa, e ainda nos casos de cessão, fusão e incorporação de empresas, de alteração na propriedade da empresa. Então, a admissão é o primeiro vínculo. Hoje, por exemplo, na Cefip, a gente tem uma movimentação específica para a transferência. No E-Social, a gente não vai ter. A transferência também é tratada como uma nova admissão. Um mesmo trabalhador, ele pode ter mais de um vínculo com o empregador. Por exemplo, no caso dos professores, isso é muito comum, onde a gente tem diversos vínculos de um professor com o mesmo colégio. Então ele tem um vínculo para lecionar matemática, outro vínculo para lecionar português, outro para inglês e assim por diante. E ele pode ser demitido de um e não ser demitido do outro, ou ser afastado de um e não ser afastado do outro. No E-Social, quando isso acontecer, nós vamos ter várias admissões. Então vou fazer a admissão, por exemplo, do professor como professor de português. Vou fazer a admissão do professor como professor de matemática. Fazer a admissão do professor como professor de inglês. Isso acontece muito nos colégios e também nos hospitais, na área de saúde de uma forma geral, onde às vezes a gente tem um mesmo profissional que tem um contrato para enfermagem e outro para auxiliar de medicina, auxiliar do médico. Então sempre que acontecer essa situação, a gente vai ter mais de uma admissão dentro do E-Social sendo registrado aí dentro do sistema. Muito importante, o prazo para informar a admissão no E-Social é a véspera do primeiro dia de trabalho. Então, se eu quero que o funcionário comece a trabalhar amanhã, hoje eu vou fazer o envio do evento admissão para fazer o registro desse funcionário. Então, sempre vai ser de véspera, o prazo limite é a véspera. Se eu não conseguir registrar a admissão no E-Social na véspera, esse vínculo empregatício vai ter que ser passado para mais adiante o início do trabalho. A admissão pode ser também retificada ou cancelada, que é uma grande preocupação, porque às vezes eu faço todo o procedimento de admissão, chega o primeiro dia de trabalho e a pessoa não comparece ao trabalho simplesmente no primeiro dia. Nesses casos, eu vou poder fazer o cancelamento da admissão.
O único requisito para que se faça o cancelamento da admissão é que não tenha havido trabalho, ou seja, que a pessoa efetivamente ainda não tenha trabalhado. Então eu vou entrar no sistema e vou fazer o cancelamento daquela admissão. Sempre lembrando, todo o sistema do e-social funciona através do sistema de folha. Então eu faço no meu sistema de folha e transmito via internet para o sistema do e-social. Então no sistema de folha de vocês, no sistema de folha de pagamento, ele vai ter que estar adaptado para que se faça o envio dos eventos, inclusive da admissão. Outra possibilidade é a retificação da admissão. Vamos pensar que eu fiz uma admissão e informei a remuneração errada. Era para ser R$1.000, eu informei 1.100. Então eu tenho que retificar esse evento. Então eu também vou poder, via sistema de folha, fazer a retificação dessas informações. Bom, a admissão retroativa. Quando hoje a gente tem uma prática de algumas empresas de fazer uma admissão depois, deixar o funcionário trabalhando, aí às vezes uma semana, 15 dias, um mês, e depois fazer o registro com data retroativa. Isso acontece muito também com os clientes do escritório de contabilidade, onde a documentação do funcionário chega ao escritório de contabilidade quando esse funcionário já está trabalhando, às vezes há um mês, dentro da empresa que é o cliente do escritório de contabilidade. Nesse caso, para fazer a admissão através do e-social, eu vou ter que enviar esse evento com atraso. E isso vai gerar penalização, isso vai gerar multa. Outra situação, vamos dizer que eu já tenha feito aí uma folha de pagamento e eu preciso fazer a admissão de um funcionário. Eu vou ter que fazer a admissão retroativa e depois corrigir a folha de pagamento. Toda a documentação do e-social ela é sequencial, todas as informações são sequenciais. Então, se eu preciso arrumar a admissão, eu preciso também arrumar a folha de pagamento que já houve. Então, todos os documentos precisam ser retificados em sequência para que a informação feche dentro do sistema. Sempre lembrando, a admissão retroativa, mesmo fazendo lá a retificação via e-social, retificação de folha de pagamento, a admissão retroativa gera multa. Isso é inevitável. Então, o que a gente tem que fazer realmente é procurar corrigir os nossos procedimentos, e é isso que a gente está buscando, corrigir os procedimentos para que a admissão seja feita na véspera do início do trabalho, que é o que determina o sistema. Então, determinam aí esses novos prazos do e-social. Então, a gente não tem que ficar buscando soluções para a admissão retroativa, e sim corrigir o procedimento e não mais realizar admissões com data retroativa. Então, isso é muito importante que você converse com o seu contador, ou se você é um contador que você esteja orientando seus clientes, para que esses procedimentos sejam corrigidos. Então, se eu quero fazer uma admissão e tenho que mandar documentação para o escritório de contabilidade, isso tem que ser mandado num tempo hábil, e eu sei que a pessoa só vai poder começar a trabalhar depois que a admissão for transmitida ao e-social. Então, muda aí o tipo, o jeito de fazer o procedimento e muda também essa relação do cliente com o escritório de contabilidade ou com o departamento de RH ou departamento pessoal. Bom, para a admissão, a gente tem no e-social novos documentos no registro. A admissão do e-social, ela é uma admissão mais completa e costuma-se ter aí documentos que hoje a gente não estamos acostumados a pedir. Então, quando vocês forem fazer, e esse é um processo que já pode se iniciar desde já, é a revisão dos cadastros. Porque a partir da implantação do e-social, as informações na admissão passam a ser mais detalhadas. Como o e-social vai substituir, por exemplo, a RAIS, o CAGED, diversas obrigações acessórias, todas as informações que eram da RAIS passaram para dentro da admissão. Então são informações como formação, raça, opções que a gente tinha na RAIS e hoje passam a ser feitas na admissão. Todas as informações dos dependentes passam a ser feitas na admissão também, por causa do imposto de renda pessoa física, que vai ser também controlado pelo e-social. Então, essa é uma atitude que a gente deve tomar desde já. Revisão de cadastro. É uma tarefa demorada, normalmente a gente depende da pessoa preencher um formulário, devolver, nem todo mundo cumpre os prazos que se estabeleceu.
Então, é interessante que isso já seja feito. Como fazer essa revisão de cadastro? As empresas estão aí, algumas estão preferindo entrevistar os funcionários e já ir preenchendo o novo cadastro. Outras empresas estão dando o formulário para o funcionário preencher, esperando ele devolver preenchido. Então, isso depende muito da estrutura que se tem, né? De quantos funcionários eu tenho. Muitas vezes eu tenho muitos funcionários e a entrevista 1 a 1 fica inviável. Eu posso também disponibilizar esse formulário numa intranet para o funcionário fazer o preenchimento e aí ele não vai ter que escrever isso manualmente. Então aí a gente tem diversos métodos para se fazer esse tipo de recadastramento. Cada empresa deve escolher o mais adequado, mas o importante mesmo é não deixar para a véspera da entrada em vigor do sistema do E-Social. É fazer isso antes e ir agilizando esse processo. Muito provavelmente, ou você já recebeu ou vai receber uma atualização no sistema de folha de pagamento com novos campos no cadastro. Esses novos campos têm que ser preenchidos por causa do E-Social. Se você ainda não recebeu, converse com o sistema de folha, veja como é que está essa implantação do sistema do E-Social para verificar quando isso vai estar disponível para o seu sistema, para os seus clientes. Bom, a gente tem alguns materiais complementares a esse curso e um deles é uma ficha de admissão que foi elaborada por nós e que nessa ficha de admissão ela está nos moldes do E-Social, ou seja, ali estão todos os requisitos que você vai precisar preencher. É uma sugestão de modelo, certo? Não existe um modelo oficial, então vocês podem alterar esse modelo, mas o importante é que tudo que está sendo solicitado ali seja solicitado ao funcionário, porque são informações que vocês vão precisar. Então, baixem lá do material complementar esse modelo de ficha e utilizem de acordo com as necessidades e na forma que a empresa de vocês achar melhor. O importante é que todos aqueles campos sejam realmente preenchidos. Outra questão que envolve admissão e envolve um grande ponto do E-Social é a parte de segurança e medicina do trabalho. Então vamos falar, já que a gente está falando de admissão, do exame admissional. Vocês sabem que nós temos as normas regulamentadoras da parte de segurança e medicina do trabalho, né? Hoje são mais de 30 normas. A NR número 7, a norma regulamentadora número 7, ela vai estabelecer os exames médicos e entre eles o exame admissional e vai dizer que o exame admissional tem que ser feito antes do empregado assumir as suas funções. Ou seja, é a última etapa do processo seletivo, porque antes que o funcionário efetivamente comece a trabalhar, eu preciso saber se ele tem aptidão de saúde para a função. E isso quem avalia é o exame médico admissional. Então, dentro do E-Social, a gente vai informar na admissão, ou seja, na véspera do início do trabalho, o resultado desse exame médico admissional. Então, ele pede a data desse atestado de saúde ocupacional, a data do ASO, o nome do médico responsável, o CRM desse médico e o estado de expedição desse CRM. Então, nome, número do CRM, estado de expedição. E, muito importante, ele pede os exames complementares que foram feitos com aquele empregado no exame admissional. Ele vai pedir o nome desses exames e a data em que eles foram realizados. Então, por exemplo, raio-x de tórax, hemograma, audiometria e a data. Ele não pede os resultados, mas eu tenho que listar os exames e a data de realização. Isso é muito importante porque até hoje a gente tem ainda exames admissionais que deixam de lado os exames complementares, que não realizam exames complementares. E, no entanto, essa é uma obrigação que surge lá da NR7. Então, tenham cuidado a contratar a clínica que presta o serviço de segurança e medicina do trabalho para vocês, principalmente quando esse serviço é terceirizado. Tem que ser uma clínica competente. Desconfiem dos serviços que são extremamente baratos, porque normalmente eles não atendem os requisitos que são necessários. Os exames complementares são custo do empregador, então é uma avaliação necessária e obrigatória. A partir do E-Social, a gente passa a ter um controle muito melhor da segurança da medicina do trabalho e vai se informar não só o exame médico admissional,
vai se informar também os exames periódicos, o exame demissional, exame de retorno à função, enfim, todos os exames ocupacionais, em algum momento vão ter que ser informados dentro do sistema do E-Social. Outra questão da admissão é o problema que todos nós temos com o cadastro do PIS/PASEP. Para o E-Social, o funcionário vai ser identificado por 2 documentos, o CPF e o PIS. Então, o casamento entre esses 2 documentos vai fazer aí a identificação do cidadão, a identificação daquele trabalhador. Só que a gente tem um problema antigo com o cadastro do PIS, né, que é um problema institucional, na verdade, onde alguns trabalhadores apresentam 2, 3, 4 números de PIS. Para a entrada do E-Social, é fundamental que esse cadastro seja corrigido, e isso tem que ser feito ou pela Caixa Econômica, pelo governo federal, enfim, isso não depende de nós, depende dos órgãos públicos. Então nós vamos ter um aplicativo que provavelmente vai ser via web, que vai se chamar Qualificação Cadastral e que vai ter aí por objetivo resolver os problemas da base de dados do PIS. Então, através desse aplicativo, nós vamos informar o CPF e o PIS dos funcionários e o sistema vai fazer uma análise e vai me dizer dentro daquelas pessoas quais as têm que têm algum tipo de problema ou com o CPF ou com o PIS. Pela experiência, a gente sabe que os maiores problemas vão ser com o cadastro do PIS. A qualificação cadastral ainda está em fase de implantação pelo governo federal, mas ela vai estar disponível dentro do site do E-Social, vocês têm aí o endereço, é esocial.gov.br/qualificação cadastral, sem acentos. Então, nesse endereço vai estar disponível o aplicativo. A ideia é que se possa fazer essa consulta em lotes de funcionários, né, que se tenha aí um sistema fácil de utilizar e que consiga gerar resultados de vários empregados ao mesmo tempo. Então vamos ver como é que vai ser disponibilizado isso. Não deixe de vez em quando, consultar esse endereço ou se informar para verificar se já saiu o sistema da qualificação, que é essencial para que o sistema do E-Social funcione. Bom, a admissão era isso. Prestem atenção em todas essas questões que foram levantadas, quanto ao prazo, quanto ao exame admissional, obedecer esse prazo da véspera da admissão, a revisão dos cadastros. Então, num breve, rápido resumo, são os pontos que a gente tem que prestar atenção. E a qualificação do PIS, que infelizmente não está nas nossas mãos. A gente tem que aguardar aí o sistema do governo federal para a gente ver como é que isso vai realmente funcionar. Nós vamos abordar um segundo assunto de relevância para a implantação do E-Social, que é a jornada de trabalho. Dentro do E-Social, nós temos a informação de todas as jornadas de trabalho, intervalos e escalas que são adotadas pela empresa. No cadastro dos empregados, vão ser atribuídas a eles as jornadas de trabalho. Então, por exemplo, estou fazendo o cadastro de admissão da Maria. No cadastro de admissão da Maria, eu vou informar em que horário ela trabalha, se ela trabalha via escala e quais são os intervalos que ela tem nesse horário de trabalho. Então, cada um dos funcionários, o sistema vai saber qual é a jornada, quais são os intervalos e quais são as escalas. Com a entrada da fiscalização eletrônica do E-Social, vai ser muito mais fácil que o fisco exerça controle sobre duas situações: o excesso de cargas horárias e os horários de intervalo. Então a gente tem dois grandes problemas aí: o excesso de carga horária, ou seja, o excesso de horas extras no Brasil, e o cumprir o horário de intervalo, principalmente o intervalo de 11 horas que deve ter entre uma jornada e outra. Então vamos prestar atenção aqui nos limites, fazer uma breve revisão sobre isso. A carga horária máxima da hora extra é de 2 horas diárias. O intervalo obrigatório entre duas jornadas é de 11 horas. Então o funcionário terminou a jornada hoje e ele vai voltar a trabalhar amanhã de manhã. Entre a hora que ele sai e a hora que ele retorna tem que ter no mínimo 11 horas. O intervalo para a refeição é de no mínimo 1 e no máximo
2 horas nas jornadas que são superiores a 6 horas, que é a jornada que acaba sendo mais comum. Então, mínimo 1, máximo 2 horas. Nas jornadas inferiores a 6 horas, eu tenho aí o intervalo obrigatório de 15 minutos. Então, são situações que a gente vai ter que respeitar sob pena de multa dentro da fiscalização eletrônica do E-Social. Vamos ter, então, muito cuidado com o controle da jornada a partir do E-Social. O ideal é que as empresas consigam se manter aí nas 2 horas de hora extra, né, sem extrapolar essa hora extra. Quando a gente tem, e esse é um problema geral que a gente encontra em diversos lugares do Brasil, o excesso de carga horária. Então vamos pensar, quando a gente tem muita hora extra muito seguido, ou eu tenho desorganização no fluxo de trabalho, o que gera a hora extra, ou eu tenho falta de pessoas. Eu tenho que colocar mais gente no trabalho para evitar que todos os dias se extrapolem as 2 horas extras. O fato é, com o E-Social, nós vamos ganhar um controle eletrônico e diário sobre a jornada de trabalho. Espera-se que o E-Social, a partir do 2º ano, seja integrado ao ponto eletrônico. E aí não vai haver mais como disfarçar esse excesso de carga horária. No primeiro momento, o E-Social vai controlar o limite de carga horária mensal. Então, a gente tem aí 220 horas normais, né? E 2 horas extras para serem feitas por dia, o que daria em torno de 50, 60 horas extras mensais, dependendo do número de dias úteis que nós temos em cada mês. Lembrando que o sábado é um dia útil e pode-se fazer mais 2 horas extras no sábado. Então, esse controle inicialmente vai ser por mês, ou seja, o sistema não vai verificar o excesso de hora extra diário. Mas a partir do momento em que ele for integrado para as empresas que têm ponto eletrônico, aí não há mais como fugir. Ele vai controlar o excesso de carga horária diariamente. Então, é uma luta, digamos assim, nacional, reduzir a carga horária, reduzir a quantidade de horas extras. A gente tem um problema também grande, que é o próprio trabalhador. O trabalhador brasileiro gosta de hora extra. Tem trabalhadores aí que duplicam, triplicam a remuneração com base no adicional da hora extra. Então, é uma mudança cultural. Como tantas outras que a gente fala no E-Social, a questão da hora extra é uma mudança cultural. É controle de processo produtivo, é controle de fluxo de trabalho, para que não se gere o excesso de carga horária tão frequentemente como se gera hoje. Esse é um dos grandes pontos de controle do E-Social. É um dos grandes pontos de manutenção, aí, de mudança nessas rotinas que a gente está falando. Normalmente, o excesso de carga horária vem ligado ao desrespeito das 11 horas de intervalo. São 2 problemas que caminham juntos. Vamos pensar que eu tenho um funcionário que fez hora extra até as 11 horas da noite. E no outro dia, ele vai começar a trabalhar às 7 da manhã, por exemplo, numa indústria. Em vez de chegar às 7, ele deveria chegar 11 horas depois, a partir das 10 horas da manhã. Mas normalmente não, às 7 horas ele vai estar lá para trabalhar. E aí a gente tem o desrespeito das 11 horas. Então, excesso de hora extra e desrespeito ao intervalo de 11 horas são 2 problemas que caminham juntos na maior parte dos casos. Então, tem que haver um controle, tem que haver um pensar sobre o controle de jornada. Não dá mais para trabalhar como se a hora extra em excesso fosse uma coisa normal, comum, e não é. E o mais grave de tudo, no E-Social, isso vai gerar multa. Não tem conversa, não tem, né, a gente não tem mais como driblar, digamos assim, esse sistema. Remuneração é o nosso novo tópico. Como é que o E-Social vai controlar a remuneração do funcionário? Bom, dentro do sistema, nós vamos ter diversas informações que são ligadas à remuneração do trabalhador. Vamos dar uma olhadinha primeiro quais são elas. Primeira e talvez a mais importante, as rúbricas da folha de pagamento. Antes de informar a remuneração do trabalhador, o empregador deve cadastrar as rúbricas utilizadas na folha de pagamento conforme uma numeração padrão do E-Social, que é a tabela 3 do manual que vai estar lá dentro do material complementar de vocês. Também vocês podem verificar lá a tabela de rúbricas.
As rúbricas, gente, vão ser parametrizadas conforme um padrão para todos os sistemas de folha. Então, todos os eventos de folha vão ter a mesma numeração. Como é que um sistema de folha entende que um determinado valor é correspondente a férias, por exemplo? Ele entende pelo código da rúbrica férias, certo? O sistema não lê a palavra férias, ele entende o código. Se o código informar que é férias, ele entende que aquele valor é férias e que ele deve tributar de uma determinada maneira ou ter aí os reflexos salariais daquela parcela. Bom, o que acontece hoje é que cada sistema de folha do Brasil tem o seu próprio padrão numérico das rúbricas. Então, o meu sistema usa um padrão, o do escritório vizinho usa outro, do terceiro cliente usa outro. Com o E-Social, como o sistema é nacional e precisa entender todas as folhas do Brasil, a gente vai ter uma padronização da numeração das rúbricas. Você deve receber alguma orientação sobre isso do sistema de folha de pagamento. É um sistema que vai padronizar, de forma que, por exemplo, o código 1000 é o código que identifica o salário base pelo E-Social. Então, em todos os sistemas de folha do Brasil, o código 1000 vai ser o código da verba salário base. O código 1003 é o código das horas extras. Em todos os sistemas do Brasil, o código 1003 vai indicar pagamento de hora extra. Então, a gente vai ter aí essa parametrização, né, de valores, uma padronização desses códigos das rúbricas de folha. Isso deve vir do seu sistema de folha, fique atento nisso. A segunda informação, então a gente teve a primeira são as rúbricas, a segunda são as informações da remuneração em si. Evento utilizado para prestar informações da remuneração de cada trabalhador no mês de referência, utilizado tanto para os empregados quanto avulsos, contribuintes individuais, etc. Contribuintes individuais, lembrando aí que são os autônomos e os empresários. Então, aqui é a informação da remuneração em si. O que é remuneração? Remuneração é o total que o empregado recebe. É o salário base mais todos os adicionais. Por exemplo, o meu funcionário recebe salário base, insalubridade, hora extra, um prêmio. Somando tudo isso, a gente tem o valor da remuneração. Então, a informação da remuneração. Qual a remuneração do funcionário? R$1.000, um salário mínimo, R$2.000, 3. Essa informação também vai estar lá dentro do sistema do E-Social. Nesse evento, nós vamos informar, além dos itens que compõem a remuneração, por exemplo, salário base, insalubridade, periculosidade, hora extra, prêmio. Além disso, nós vamos informar também múltiplos vínculos, atividades concomitantes, desconto de pensão alimentícia e outros fatores que compõem a remuneração mensal. Então, no evento remuneração, vai estar tudo que é relacionado com o salário, além da composição do salário, também os descontos que se faz sobre essa remuneração, como, por exemplo, desconto de pensão alimentícia, também desconto, por exemplo, de contribuições sindicais, vão estar todas informadas no evento remuneração, toda a composição da remuneração do empregado. Uma informação que é novidade dentro do E-Social, porque é diferente do que a gente informa hoje na GFIP, é um campo que se chama serviços prestados e tomados. No E-Social, nós vamos ter informação sobre os serviços prestados nos mesmos moldes que a gente tem já hoje na GFIP. Né? Quando a gente, por exemplo, vamos dizer que eu estou fazendo a GFIP de uma empresa de limpeza, que trabalha aí para diversos empregadores, para diversos tomadores. Essa empresa de limpeza, quando faz a GFIP, ela informa quem são os seus contratantes e o valor que ela teve lá de retenção na nota fiscal de cada um deles. Isso já é assim hoje na GFIP e vai continuar assim no E-Social. A novidade é que o contratante, o tomador de serviços, também vai informar, através do E-Social, quem é o prestador de serviço. Então, ele vai informar quem é esse prestador, o CNPJ desse prestador, o número e o valor da nota fiscal que ele recebeu e o valor que ele reteve da retenção de 11% do INSS. Então, uma informação cruzada. O prestador de serviço informa quem é o tomador,
diz quanto esse tomador pagou, que valor foi retido, e o contratante informa quem é o prestador, por exemplo, quem é essa empresa de limpeza, com nome e razão social, CNPJ, número e valor da nota fiscal e valor retido dos 11%. Então, são informações para fiscalização, né? Se houve uma informação de prestação de serviço, também tem que ter uma informação de contratação dos serviços. Ligada à questão da remuneração, necessariamente a gente vai ter as adaptações da folha de pagamento. Então, tudo isso passa pelo sistema de folha. A gente tem que estar presente aí que o sistema de folha é fundamental para o e-social. O sistema de folha vai nos guiar através do sistema do e-social, então ele vai passar necessariamente por adaptações. A chamada folha de pagamento digital nada mais é do que passar a transmitir a folha de pagamento através da internet para o e-social. Então, quando vocês ouvirem falar em folha de pagamento digital ou e-folha, muitos vêm chamando, né? É a transmissão dessa folha. Então, inicialmente, nós vamos ter a criação de uma folha de pagamento, como a gente já faz hoje, dentro do sistema de folha. Lá no e-social eu vou informar informações básicas da folha, como a que competência ela se refere, qual foi a data de abertura, qual foi a data de fechamento dessa folha, e eu vou fazer a transmissão do documento folha de pagamento para o e-social, de forma que isso vai poder ser fiscalizado online, né, e conferido com todas as informações que já estão sendo gravadas naquele banco de dados do e-social. Então, a folha de pagamento, hoje, por que o e-social é chamado também de SPED de folha? Porque no SPED a gente transmite os documentos contábeis para o sistema SPED. Aqui nós vamos transmitir o documento contábil folha para o e-social. É por isso que o e-social faz parte do Sistema Público de Escrituração Digital, do SPED. Dentro da folha de pagamento, nós vamos ter aí alguns eventos dentro dessa folha. Abertura da folha por empresa, remuneração dos trabalhadores, múltiplos vínculos, alocação de trabalhador, por exemplo, para as empresas prestadoras de serviço, informação de dissídios coletivos, informação de serviços tomados e prestados, que a gente falou antes, aquisição e comercialização de produtos rurais, que é uma informação que a gente já tem na GFIP, e recursos recebidos ou repassados para clubes de futebol. Essas são as informações dentro da folha. Qual é o prazo que nós temos para a folha de pagamento? Até o dia 7 do mês seguinte ao da competência. Então, se a gente está com a folha da competência em agosto, eu teria até 7 de setembro para fazer essa transmissão. Pensem comigo, obrigatoriamente eu tenho que pagar a remuneração até o 5º dia útil. E essa folha já tem que estar pronta. Então, apesar de ter o prazo até o dia 7, nós vamos continuar tendo o mesmo procedimento de fechamento de folha, né, mais corrido, digamos assim, para que eu possa fazer o pagamento da remuneração no máximo até o 5º dia. Mas o prazo que a gente tem dentro do e-social para a transmissão é dia 7 do mês seguinte ou da competência. Feitas essas informações, nós vamos ter o fechamento da folha de pagamento, o resumo das contribuições devidas na competência, INSS, Fundo e Imposto de Renda, a confissão de dívida e a geração dos documentos de arrecadação através de um sistema que vai se chamar DCTF-Prev, DCTF Previdenciária, que vai servir para gerar realmente as guias de arrecadação. Então, todo o sistema de folha vai ser ligado com o e-social. A gente deve ter aí uma interface do e-social, aonde vai se fazer o fechamento da folha, ou seja, eu vou dar um concluir folha ou algum comando desse tipo, e a partir daí ele vai analisar a folha e gerar os tributos que eu tenho que realizar o pagamento e emitir as guias para pagar. Então é tudo feito através do e-social. Fechamento de folha, resumo da folha e guias para pagamento dos tributos. Então, remuneração e folha são essas informações que a gente tem no e-social. Aqui, todo o processo vai vir dos sistemas de folha e eu peço aí que vocês prestem atenção nas informações
da empresa que vocês contratam para fazer a folha de pagamento, para que elas possam aí estar orientando os clientes quanto a essa implantação. Voltando às rotinas propriamente ditas, vamos falar um pouco de afastamentos. Então, todos os afastamentos temporários do trabalhador vão ser informados dentro do e-social. E também os afastamentos definitivos, que é o caso da rescisão de contrato. Então, no e-social, nós vamos ter um evento específico que vai ser utilizado para comunicar os afastamentos e também eventuais alterações ou prorrogações desses afastamentos. Muito importante, para informar os afastamentos, qualquer um deles que a gente vai ver a seguir, nós temos 10 dias da ocorrência do afastamento. Ocorreu o afastamento, eu tenho 10 dias para fazer essa informação. Sempre a mesma rotina, informo no sistema de folha e transmito via internet para o e-social. O que a gente vai informar e quais são os afastamentos? A primeira informação é a própria data do afastamento. E depois nós vamos escolher qual é o tipo de afastamento. Então a gente tem um padrão, né, para essa informação, que é como se fosse a movimentação que vocês já conhecem da CEFIP, mas aqui a gente tem algumas outras opções. Então, o que a gente vai informar nesse campo de afastamentos? Os acidentes do trabalho, novos afastamentos em decorrência do mesmo acidente do trabalho, que hoje é a nossa CAT de reabertura, né? Afastamentos por doença. Aqui entram, gente, os atestados médicos, aqui entram todas as situações referentes à saúde. O 4, novo afastamento em decorrência da mesma doença dentro de 60 dias contados da cessação do afastamento anterior. Por que existe esse código 4? Porque se eu tenho um novo afastamento, tem um benefício, depois tem um novo afastamento dentro de 60 dias, esse novo afastamento é continuação do benefício anterior, por isso ele tem um código específico. Licença paternidade, licença maternidade de 120 dias, licença maternidade superior a 120 dias, que é o caso das servidoras públicas, por exemplo, licença maternidade para adoção ou guarda judicial, que é um direito assegurado à mãe adotiva, licença por aborto não criminoso, é uma licença de 15 dias, licença para prestação de serviço militar, exercício de mandato sindical, licença sem vencimentos, que é uma figura bem mais comum no serviço público do que no privado, exercício de mandato eleitoral, então as pessoas são afastadas para vereador, prefeito, enfim, eleitos de uma forma geral, licença para participação de curso ou programa de qualificação, que está previsto lá na CLT no artigo 476, aposentadoria por invalidez, cessão de trabalhador, que também é uma figura do serviço público normalmente, gozo de férias, cárcere e outros motivos de afastamento temporário. Então, todos esses eventos são afastamentos temporários, todos vão ser informados dentro do e-social via folha de pagamento e para todos eles a gente tem 10 dias para prestar a informação. Para os tipos que tratam de doença e acidente do trabalho e licença maternidade, além do afastamento em si, eu vou ter que informar o número de dias do atestado, o nome e o CRM do médico e o estado da federação onde foi emitido o CRM. Então, nome do médico, número e estado do CRM que emitiu o atestado, além dos dias de atestado. É importante ressaltar que são informados todos os atestados médicos, desde 1 até 15 dias. Mais de 15 dias a gente sabe que gera benefício, né? Então, os atestados de 1 dia até 15 dias têm que ser informados no e-social e, para isso, nós temos prazos de 10 dias contados da data da concessão. Vamos dizer que o atestado tenha sido concedido para o trabalhador dia 1º. Eu tenho até o dia 10 para prestar essa informação dentro do e-social. Aqui a gente tem um outro ponto de grande atenção nessa questão de arrumar as rotinas trabalhistas para o e-social. É a circulação do atestado. O que a gente encontra normalmente? Atestados
que são entregues no departamento pessoal ou para o escritório de contabilidade no final do mês. Isso quando são entregues no final do mês, às vezes depois. O que gera aí uma série de transtornos, mas é um procedimento muito comum. Então, todo mundo tem que estar ciente que o atestado tem um prazo de comunicação para o E-Social e que esse prazo é de 10 dias. Então, o trabalhador recebeu o atestado médico. Ele tem que saber o que ele faz com esse atestado médico. Para quem ele entrega, qual é o prazo, se esse atestado está num cliente do escritório de contabilidade, por exemplo. Esse cliente tem que agilizar a entrega do atestado para o escritório. Ou seja, muda o tipo de fluxo de documentos. Aí o prazo que a gente tem que ser mais cuidadoso para não gerar multa. Porque a informação fora do prazo, como sempre, gera multa e essa multa é automática. Então, é muito importante que se crie regras internas para a circulação do atestado médico. O que quer dizer isso? Como é que eu vou agir? Bom, eu sou trabalhador, recebi um atestado. Eu tenho que saber quando eu tenho que entregar aquele atestado, para quem, que prazo. E esse atestado rapidamente tem que chegar no responsável pela informação, que pode ser o DP, o RH ou o escritório de contabilidade. Então, isso tudo tem que caber em no máximo 10 dias. É importante a gente dizer que a legislação não traz um prazo para o empregado entregar o atestado. Esse prazo pode estar na sua convenção coletiva ou, se não tiver nada em convenção, ele deve ser colocado em regulamentação interna dentro da empresa. Outra questão também relacionada a afastamento é o acidente do trabalho. E aqui também a gente tem um ponto de grande atenção. O evento de comunicação de acidente do trabalho vai substituir a CAT como a gente hoje conhece. E vai ser enviado para comunicar um acidente do trabalhador, ainda que não exista afastamento das atividades laborais. Por exemplo, e isso já é regra hoje, né? Embora muitos não cumpram, um pequeno corte. O empregado não vai se afastar ou vai ficar ali 1, 2 dias afastado, mas o acidente tem que ser comunicado hoje via CAT, a partir do E-Social, via sistema E-Social. A mesma situação de sempre. Eu vou informar no sistema de folha e exportar para o E-Social via internet. O que a gente vai informar nesse evento do acidente do trabalho? As mesmas coisas que hoje a gente já informa na CAT. Local do acidente, parte do corpo atingida, agente causador do acidente, testemunhas do acidente se houver, atestado médico se houver, médico responsável pelo atendimento com nome e CRM e CAT original se já for uma reincidência de acidente do trabalho. Quais são os prazos para fazer essa informação? São os nossos velhos conhecidos, esses prazos existem desde 91. Primeiro dia útil após a ocorrência do acidente ou imediatamente em caso de óbito por acidente do trabalho. Então, primeiro dia útil após o acidente ou nos casos de doença após o diagnóstico da doença do trabalho. Esse prazo talvez seja o prazo mais descumprido da legislação previdenciária. Por quê? Porque hoje, se eu tenho uma informação de acidente fora do prazo, não acontece absolutamente nada, não há nenhuma penalidade. A partir do E-Social, onde a gente vai ter uma fiscalização eletrônica e diária via internet, o acidente informado fora do prazo vai sim gerar multa para a empresa. Então aqui é uma mudança cultural, além de uma mudança de rotina. Se o acidente aconteceu, eu tenho 24 horas para fazer essa informação, primeiro dia útil. Se o acidente for numa sexta-feira ou num sábado, esse prazo vai para segunda, que é o primeiro dia útil. Porém, essa comunicação tem que ser feita no prazo. Esqueçam a história de informar o acidente depois, porque a gente vai ter multa e essa multa vai ser aplicada por informação em atraso, uma coisa que não acontece hoje. A partir da entrada do E-Social, a gente tem que ter cuidado. Então, vamos começar a nos organizar desde já. Aconteceu o acidente, quem é que vai fazer a comunicação? Quem deve ser avisado? Se eu tenho segurança e medicina no trabalho interna,
se eu tenho a segurança e medicina do trabalho terceirizada. Então isso faz parte dessa programação da área de segurança e medicina do trabalho. Os atestados médicos também e o acidente do trabalho também faz parte dessa organização da área de segurança e medicina do trabalho. Vamos agora tratar de um outro assunto que também vem gerando polêmica quando se fala de dia social, quase tudo é polêmica, mas férias. Por que as férias têm apresentado tantas dúvidas, tantas polêmicas aí entre as empresas? No E-Social a gente vai ter 2 eventos específicos para informar férias. Eu vou informar a data prevista para o início das férias e a data prevista para o retorno de férias. Na primeira versão do E-Social, nós tínhamos também a informação do aviso de férias, aquele que deve ser dado 30 dias antes. Essa informação, na versão atual, ela foi cortada, a gente não tem mais, então ficaram 2 informações sobre férias, saída e retorno. Saída para férias e retorno de férias. Então, o que a gente vai informar além disso? A data do início do período aquisitivo a que se referem as férias. A data de término desse período aquisitivo. Indica se parte das férias foi ou não transformada em dinheiro, abono pecuniário, né? Se o funcionário vendeu ou não os 10 dias, eu vou informar sim ou não. E o tipo de férias, se as férias são normais, coletivas ou antecipadas. Então eu vou informar data de início das férias, data de final, período aquisitivo, início e fim, se houve ou não abono pecuniário, venda dos 10 dias, e se as férias são normais, coletivas ou antecipadas. Até aqui não temos problemas. Qual é o problema? O problema é a aplicação da legislação trabalhista de férias. Nós temos que ter bem presente que não existe na legislação parcelamento de férias, salvo em caso de férias coletivas, onde a gente pode ter aí 2 períodos. Então, qual é a grande questão das férias? É se adaptar à regra correta das férias. Isso não é novidade, gente. A CLT sempre preveu que as férias têm que ser em um único período de 30 ou 20 dias, quando a gente tem abono. E com a prática de uns anos para cá, quase todas as empresas parcelam férias. 2 períodos de 15, ou um de 10 e outro de 20, sem que, no entanto, a CLT tenha sido alterada. A gente não tem essa previsão legal. Mesmo sem a previsão legal, hoje é feito e isso acaba não gerando nenhum tipo de penalidade. A partir do E-Social, de novo, a gente vai ter uma fiscalização eletrônica e diária e a gente vai ter que ter cuidado com as férias. E só parcelar férias quando tiver pelo menos um período de férias coletivas. Então prestem atenção nisso, procurem reformular. Uma dica, quem tem férias que foram parceladas em períodos anteriores e tem aí funcionários com 10 dias, 15 dias, 20 dias pendentes, o ideal é que a gente consiga deixar todo mundo com o período aquisitivo zerado, ou seja, ter quitado esses períodos pendentes, até a entrada em vigor do E-Social no ano que vem. Então, quanto mais a gente conseguir organizar isso para a entrada do E-Social, melhor. É preciso fazer a quitação de períodos pendentes e se programar de forma que as próximas férias sejam ou de 30 dias corridos ou de 20 dias com abono pecuniário de 10 dias. Então, são as opções legais que a gente tem aí, vamos nos ater a elas. Agora, se quiser fazer férias coletivas, se puder, beleza, não há problema. Aí nas férias coletivas eu posso parcelar, lembrando sempre que o período mínimo de férias são 10 dias. Mas menos do que isso a legislação não permite. Agora a gente vai partir já para a parte de desligamento desse trabalhador. E o nosso primeiro evento aqui para ser ressaltado é a informação do aviso prévio trabalhado. No E-Social a gente vai ter um evento específico para informar aviso prévio trabalhado. Caso o aviso seja indenizado, ele vai ser informado já diretamente com o evento de desligamento. Então, esse evento do aviso prévio se destina a registrar a comunicação do aviso prévio, dada pelo empregador ao empregado ou recebido pelo empregador, que é o caso do pedido de demissão. Então, aqui tanto a gente vai informar rescisão sem justa causa, com aviso trabalhado,
quanto o pedido de demissão. Vamos prestar aqui algumas informações. Data em que o trabalhador ou o empregador recebeu o aviso. Data projetada para o afastamento, ou seja, quando termina esse aviso. E tipo de aviso prévio que indica quem avisou o desligamento, se foi o empregador ou se foi o empregado. Quando a gente fala em aviso prévio trabalhado, a gente deve lembrar que o aviso prévio trabalhado, desde 2012, está aí maior do que 30 dias, né? Então, todos que têm, a partir de um ano completo de trabalho, têm avisos aumentados em 3 dias. Então, a gente tem avisos a partir de 33 até 90 dias. E essa informação vai ser passada para o E-Social. Ou seja, quando eu informar início do aviso e fim do aviso, esse fim de aviso deve ser lá 40 dias, 42, 45, 50, 90 dias depois. Ou seja, é a data completa do aviso, quando ele efetivamente termina. Já para o aviso prévio indenizado, ele vai ser informado junto com o desligamento. Então, a gente vai ter um evento chamado desligamento, onde vão se prestar as informações do término realmente do contrato. Esse evento se destina a registrar o desligamento do trabalhador do quadro da empresa. A princípio, deve ser o último evento relativo a um determinado vínculo trabalhista. Também será utilizado para informar transferência. Lembram que lá na admissão a gente viu que a transferência vai ser informada via evento de admissão? Pois então, para a transferência de saída, onde o empregado, por exemplo, o empregado está saindo da matriz transferido para a filial. Na matriz eu vou informar o desligamento, informando que o tipo de desligamento é uma transferência, e na filial onde ele está chegando, a admissão, informando que o tipo de admissão é uma transferência, certo? Então aqui nós temos a utilização do evento de desligamento. Depois do desligamento, o único evento possível para um funcionário é a reintegração, que é um evento enviado em caso de reintegração do trabalhador previamente desligado da empresa. É o único evento que pode ser enviado com data posterior à data do evento de desligamento. A princípio, o desligamento termina aquela relação de emprego. A partir do envio do evento, fica restabelecido o vínculo de trabalho. Bom, o que é reintegrar? Reintegrar é trazer de volta ao serviço e anular a demissão que foi feita. É o caso típico dos estáveis, muito comum com gestante. Eu demiti a gestante, ela mesma não sabia que estava grávida, aí ela volta para mim dizendo, olha, quando demitiste eu estava grávida. Então qual é o procedimento? É fazer a reintegração. Na GFIP hoje nós não temos informação da reintegração. Essa é uma novidade do E-Social. O que tem que ficar bem claro é que reintegração anula a rescisão anterior. Não é uma nova admissão, é uma continuação do contrato anterior, certo? Então a gente tem aí procedimentos específicos para a reintegração. Quando a gente fala de E-Social, muito se tem dito por aí, né? Algumas coisas mais fantasiosas, outras menos, outras mais realistas. Mas o importante é o seguinte, o que eu quero combater é as pessoas que vêm dizendo que o E-Social não vai entrar em vigor, né? Que o E-Social é uma lenda, que isso não é possível, que o governo não vai conseguir. Gente, quem está à frente da implantação do E-Social é a Receita Federal. Tem todo o interesse em botar esse sistema para funcionar. A gente tem aí um grupo gestor do E-Social trabalhando, um grupo de trabalho que inclusive é formado por algumas empresas piloto. Então, realmente o sistema vai entrar em vigor e nós vamos ter que nos adaptar. Então, não deixe de se atualizar sobre esse assunto. O que a gente viu hoje são os primeiros passos de adaptação de rotinas, coisas que nós já devemos ir organizando nas nossas empresas para não sermos pegos de surpresa pelo sistema e pelas multas. Então estejam atentos a tudo isso que a gente conversou. Vocês vão encontrar em anexo a esse curso diversos materiais complementares, algumas instruções adicionais. Não deixem de baixar e utilizar esses materiais.
Conversem nas suas empresas. Quem está no escritório de contabilidade, oriente os seus clientes. Acompanhe o site oficial, que é o esocial.gov.br, né? Por lá estão sendo divulgadas as novidades. Participem de grupos de discussão sobre isso, já tem diversos fóruns na internet sobre o assunto. Disponibilizem um tempo e, de preferência, se vocês puderem, disponibilizem alguém dentro da empresa para estar por dentro do E-Social. É muito importante que isso seja acompanhado passo a passo e que a gente tome aí providências e não deixe tudo para a última hora. Né? Vamos nos agilizar e vamos tentar atender o sistema antes mesmo dele estar em vigor. Vai ser melhor para todo mundo, vai ser mais fácil para todo mundo. Então não deixe também de baixar o material complementar para esse curso. Bom, nós agradecemos essa participação de vocês. Esperamos que vocês tenham aproveitado. Vocês encontram outros cursos, inclusive sobre o E-Social, no site da Baita Cursos. O endereço está aí com vocês. Então acessem lá a área do aluno de vocês, participem. A gente fica à disposição e até uma próxima. Obrigada a todos.